Em Provérbios 4:23 diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, uma das coisas que o nosso coração nos faz é enganar. Se a gente for dar o ouvido, como diz, para o coração, ele nos engana, porque a gente vai às vezes por caminhos que às vezes vai nos levar ao erro cada vez mais, porque ali muitas vezes está o perigo. Então, quando esse versículo diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda, porque dele procedem as fontes da vida. Então, a gente precisa colocar coisas boas no coração e guardar o coração das coisas más. Quer dizer o quê? Guardar o coração é para você não pôr nele, tá? Para você não deixar. Fecha a porta, que lá está guardado só o que precisa. Guarda o teu coração daquilo que você precisa, mas você precisa cuidar da sua mente para que você não seja pego e cair na artimanha do inimigo, porque você precisa estar lutando sempre com a sua mente para não aceitar as artimanhas. É isso que quer dizer, né? Porque se a gente for dar o crédito, se a gente for fazer a vontade das emoções, muitas vezes, que é o que diz o coração, né? Que é as emoções. Então, muitas vezes a gente falha muito e muito, porque as emoções muitas vezes são pegadinhas. As emoções, ela pode ser contada como pegadinhas, porque ali ela vai fazer você ter problema. Então, a gente precisa muito saber vigiar isso. E outro texto que fala sobre guardar. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Também fala sobre guardar. Então, aqui está falando de novo, né? Você precisa pôr no seu coração. E o que a gente faz para pôr no coração? A gente tem que agir. É exercitando todos os dias. A palavra de Deus está aí, né? Você precisa meditar. A oração também. Outra coisa que você precisa exercitar. Porque se a palavra de Deus diz que a gente precisa guardar, porque dele procedem as fontes da vida. Então, a fonte da vida, onde está a fonte da vida? A fonte da vida é você fazer tudo aquilo que é bom. Aquilo que é mal, não. Então, a gente precisa exercitar para poder fazer aquilo. E a gente não chega, a gente não vai ter se a gente não praticar. Isso se chama exercícios. O exercício se chama ação. Tá? Ação igual exercício. Exercício igual praticando. Praticando igual tendo resultados. É só aí que você vai entender que vai chegar em tal resultado. Então, quando o segundo versículo diz, né? Guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Por quê? Porque realmente as artimanhas ali, ó, as pegadinhas, como foi falado, elas são tantas que ela vem como bênção. As suas emoções ali, você vai querer agir com as suas emoções. Ah, mas aquele lugar ali parece ser tão gostoso, tão bom. Ah, mas ali, né, eu vou me sentir bem ali em tal lugar, depende do lugar que você vai. Então você sabe que ali, você já precisa entender que ali é perigoso. Ali é um lugar que, se por acaso, talvez, pode acontecer alguma coisa de perigo. Então já guarda teu coração para eu não pecar contra ti. Porque nesse tal lugar pode ter o quê? Muitas coisas que levam você a cair. Então você precisa vigiar por onde você quer andar. Esse texto que fala, né, sobre guardar o coração, porque dele procedem as fontes de vida. É dele que sai, né,
É dele que saem as coisas aqui da boca. É isso que está falando aqui. É você usar a sua mente para falar coisa do mal, coisa que muitas das vezes vai desagradar a Deus. Como diz um outro versículo, que Jesus diz que o que entra não é o que contamina o homem, mas o que sai. Porque teve uma ocasião ali que Jesus estava junto com os outros ali e vieram os fariseus, né? Vieram aqueles homens lá que só gostam de julgar e falaram: mas e aí, cadê? Cadê vocês? Vai comer sem lavar as mãos? E eles estavam lá com fome e queriam comer. Então tinha essas regrinhas, sabe? Regrinhas que não são essas regrinhas que vai levar ao céu. Não são regras de homens que vai levar ao céu. Então eles estavam ali preocupados com isso. Mas vai comer sem lavar as mãos, vai ser contaminado, né? Vai se contaminar. Não pode pegar aqui e pegar na comida. Então, Jesus falou, aquilo que entra não contamina. O que contamina é o que sai. Ele estava falando aqui, pessoal, sobre o pecado. O que entra aqui, né? Aqui dentro da sua mente e entra em você e você começa a se exercitar daquilo, né? Então, entra o quê? O que entra? O mal, né? Entra a fofoca, entra a mentira, entra isso, entra aquilo, tudo que é de mal. Isso é o que contamina o interior. E se contamina o interior, contamina a vida espiritual. Entendeu? Porque daí ele vai fazer com que aquilo se concretize. Ou se a pessoa fala palavrão, se a pessoa está mentindo, se a pessoa começa a ter pensamentos para ir roubar, seja qualquer coisa que for fazer, pessoal, adulterar e tudo mais, né? Então, entra e contamina. Então, e lá eles estavam, que acham que por não lavar a mão ia contaminar a pessoa e a pessoa ia ficar doente. É claro, né, pessoal, que nós sabemos disso também, mas Jesus estava querendo dizer, sim, do pecado que entra e toma conta da pessoa e a pessoa está contaminada. A pessoa está contaminada. Porque cada vez mais ela afastando de Deus, ela não buscando a Deus, ela vai ficando doente, desnutrida, precisando de UTI, né? Porque vai ficando fraca espiritualmente. Então, a gente precisa saber que para viver nesse mundo também nós precisamos viver procurando exercitar a parte espiritual, porque é ela que conduz ao céu. Então é isso aí, espero que vocês tenham entendido o recado. Pessoal, não esqueça de deixar o seu joinha no vídeo e também o seu comentário. Você já deixou? Eu vou contar até 3 e você vai lá e dá tempo de você botar o seu dedinho no positivo. E se você não quiser, mas pelo menos um comentário deixar aí, tá bom? 1, 2, 3 e já! Oba, deixou seu joinha? Obrigado, tá bom? Então, pessoal, é brincadeira à parte, tá bom? Mas que você possa entender, né? Que isso sirva de reflexão para que você possa tirar proveito de alguma coisa, porque o que entra no coração é o que contamina. Então, que possamos estar tirando o que contamina e botando bons hábitos na nossa vida. E bons hábitos também começa exercitando, como eu falei. Existem o quê? Ações, vem o exercício, que é a prática. E com a prática, né, você vai vendo aí os resultados. E é isso aí, pessoal. Espero que você tenha entendido. E um abração para cada um. Tchau!